para a Câmara, porque você disse que recebeu, está com 20 minutos, mas você foi bem procurado e, inclusive, foi o seu WhatsApp, foi, certo? Aí depois você passa o endereço fixo onde eu encontro você, porque a gente vai lá na casa, você não dá e nem diz onde está, e na loja das suas coisas, tá bom? Obrigado. Eu me refiro aqui, vereador, de um pendrive, que é onde está, eu creio que está todo o conteúdo desse processo administrativo. Eu recebi por WhatsApp apenas 3 folhas de ofício. O ofício encaminhado pelo Ministério Público. E, na verdade, ali é apenas um ofício. O conteúdo do que realmente está sendo propagado, que há uma denúncia, que o prefeito cometeu um crime, que deve ser punido por isso, vamos discutir isso. Ninguém está se negando. Eu, pelo menos, não estou me negando de fazer isso. O que eu não vou concordar no momento é que seja feito de forma arbitrária, que seja feito assim. Pá, chegou aqui, vamos fazer aqui um afastamento. Eu não concordo dessa forma. Eu concordo que deve ser feito aqui as coisas com muita prudência. Porque se você não sabe, presidente, essa história dessas confusões aqui da Câmara já está feia aí por fora. O povo de Bom Jardim e por outros municípios que a gente anda, as pessoas já têm uma péssima impressão dessa história de afastamento de prefeito, de cassação de prefeito, e a cidade não tem nada de bom com esses afastamentos. Essa que é a grande verdade. Mas se ele cometeu um crime, ele vai pagar, porque todos estão pagando, a Lidiane está pagando, a Maurinete está pagando, o Arão está pagando. Por que ele não haverá de pagar também, se for comprovado o dolo, o crime que ele causou? Mas o que eu quero aqui dizer que eu não vou votar. Eu vou votar contra, porque eu acredito que é necessário que, como falou aqui a vereadora Vânia, é necessário que a gente possa se aprofundar nisso aqui, a gente possa realmente buscar as informações. Eu não tenho dificuldade nenhuma de ir no Ministério Público, porque já fiz isso quando denunciei o seletivo, que eu achei que estava irregular, está lá a minha assinatura, eu nunca neguei, e fui para cima e conseguimos êxito nisso. O Ministério Público, em função disso, pediu um concurso público que ainda deve acontecer. Também denunciei, não fui eu o autor da denúncia, mas participei como testemunha do Ministério Público na máfia do combustível, que aqui tem vários redis que são envolvidos. Fui lá, eu estava lá, está lá a minha assinatura. Inclusive o próprio Ministério Público, o próprio promotor, ele cita meu nome, o nome de outro colega vereador, que fomos decisivos na decisão para que o juiz afastasse naquela oportunidade o prefeito e deixasse indisponíveis os bens dos colegas vereadores e do próprio prefeito. E da mesma forma eu continuo firme nesse propósito de defender o interesse do povo, mas não nessas circunstâncias aqui. Nessa circunstância eu não cedo à pressão. Eu sou do diálogo, eu sou da conversa. Se você quiser, retirem de pauta nesse momento, vamos discutir, e nós temos outras oportunidades para estar fazendo o que de fato deve ser feito. A Câmara não pode e não deve se eximir de investigar qualquer denúncia, seja do prefeito, seja de um secretário ou outro ente público que esteja à frente de recursos públicos. E eu quero também, de já, agradecer à população, dizer que nós estamos de volta. É uma necessidade que se faz em função de que eu como vereador, pretendo, com fé em Deus, se estiver vivo até o final desse mandato, fazer um trabalho que é necessário. Nós estamos aí com alguns requerimentos que não foi possível a gente apresentar hoje nessa sessão, até por conta desse clima e não tem ambiente para estar se discutindo. Nós temos aí uns requerimentos que tratam da questão do empissarramento da estrada do Vulvia, onde ali tem 20 alunos que precisam estudar no período do inverno. Eles estão preocupados porque o empissarramento não aconteceu até agora, e eu espero que até o final deste verão o prefeito tenha essa preocupação de fazer aquele serviço ali. Eu tenho um desafio muito grande de conseguir, junto ao setor de iluminação pública desta prefeitura, que ilumine alguns povoados que estão escuros,
Nós sabemos que o contribuinte ele paga a taxa de iluminação pública e não está usufruindo disso. E por essas e outras razões eu retomo o meu mandato. Para que fique claro, para depois não dizer o que levou ele a voltar. Porque quando eu tirei a licença, tirei por duas razões. Uma, porque eu realmente acho que o vereador, a função do parlamentar, para mim, isso é um pensamento pessoal. Ele acaba que ele é muito vago. Eu acho que o vereador trabalha muito pouco e eu achava assim, que é necessário que a gente tenha muito mais outras ocupações. E eu entendi que era necessário dar um tempo e depois ajudar o meu suplente. Acho que ele merecia um período aqui e teve aqui, fez um excelente trabalho. Vocês são testemunha, o vereador Evaldo Riacho. E, portanto, eu retomo o meu mandato com a determinação de dizer: estou firme e forte, não participo do governo, não faço parte da administração, eu não tenho um emprego que eu indicasse para o prefeito ou para outro secretário, eu não tenho nenhum vínculo com a administração, apenas respeito à autoridade do prefeito, queira sendo bom ou ruim, ele é o prefeito, nós devemos ter essa responsabilidade, mas eu quero voltar aqui à discussão aqui que tange essa questão. Eu, vereador presidente dessa casa, a quem eu tenho uma estima e grande consideração por Vossa Excelência, não vou votar por conta da forma como está sendo colocado. Se Vossa Excelência tivesse o cuidado e a prudência, nós estamos prontos para discutir e, sem sombra de dúvida, se houver o dolo, o crime, vamos puni-lo. Da mesma forma como eu, quando cometi um erro, paguei por ele. E como todos devem, quando se comete crime, deve pagar pelo crime que cometeu. Portanto, meu voto é contra. Vereador Clexo. Vereadora Cristiane Barão. Vereador Melo. Vereador Marconi não vota, que é o denunciante. Vereadora Sônia. Bom dia a todos. Quero saudar toda a população presente aqui na galeria, saudar em nome do presidente da Câmara, o vereador Duvan. E eu quero justificar o meu voto. Quero dizer, em primeiro lugar, que o meu é a favor. Não estou votando aqui em cassação de prefeito, eu estou votando no recebimento de uma denúncia que o Ministério Público fez à Câmara Municipal. Denúncia essa onde eu tive pouco tempo para averiguar, mas onde lá tem indícios fortíssimos de irregularidade no processo licitatório. Essa denúncia lá riquíssimas em provas, em depoimentos, em fotos. Então, aqui não estou fazendo perseguição política, apenas fazendo o meu papel, que é de fiscalizar. E nós trabalharmos em cima desse processo é uma forma que nós temos de fiscalizar esse processo licitatório, porque nós sabemos a quantidade de pessoas que tem aí, que tiveram carros alugados e estão sem receber até hoje. Então, infelizmente, essa é a realidade. Cabe sim uma investigação dessa casa, cabe sim que cada um dos edis se posicione para que nós possamos saber o que de fato está acontecendo com o dinheiro público do nosso município, onde nós temos aí acompanhado os valores absurdos de diária usadas por pessoas de cargos comissionados no nosso município, e que enquanto essas diárias estão sendo usadas aí em valores absurdos, nós temos funcionários com 1 mês, 2 meses, 3 meses de salário atrasado. Então cabe sim a essa casa investigar, cabe sim à população bojardinense ter interesse em saber onde de fato está sendo aplicado o dinheiro público. Não estou aqui fazendo acusação, mas estou aqui fazendo o meu papel, que é de investigar e legislar a favor do povo de Bom Jardim. Meu voto é pelo recebimento da denúncia. Obrigada.